Olá, amigos do PCI Concursos. Estamos novamente aqui. Eu sou Gilberto Ligeiro. Nós estamos tratando de Direito Processual Civil. O nosso módulo agora é o módulo de recursos. E hoje nós vamos tratar de recursos excepcionais. Especificamente, recurso extraordinário e recurso especial e ainda os embargos de divergência nesses recursos. Eles são chamados de recursos excepcionais justamente porque são recursos que buscam levar aos tribunais superiores o debate de matérias tanto em âmbito constitucional quanto de direito federal. As discussões nesses recursos são efetivamente excepcionais porque o recorrente ele se preocupa basicamente com essas questões. Muito bem, vamos juntos nessa caminhada, firmes, lutando todos os dias aí nos nossos estudos, buscando os melhores resultados e o PCI Concursos está nessa luta juntamente com vocês. Sigamos! Nesse primeiro slide, nós temos algumas considerações justamente sobre essa excepcionalidade dos recursos extraordinário e especial. Vocês podem verificar nos nossos slides, nesse nosso primeiro slide, justamente que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles estão relacionados a duas causas. O recurso extraordinário, a chamada causa constitucional, e o recurso especial, a causa de direito federal ou causa federal. Vejam então que a fundamentação desses recursos é uma fundamentação vinculada a essas causas. Apesar desses recursos terem um caso prático, uma situação fática neles colocada, na verdade o que o recorrente busca é levar ao STF, levar ao STJ, debate em torno da interpretação e entendimento da Constituição Federal, interpretação e entendimento do direito federal. Tanto é verdade que esses tribunais firmaram toda uma jurisprudência sobre essa fundamentação, sobre esse cabimento desses recursos excepcionais. Vejam, acompanhem aqui rapidamente, caros amigos, no nosso slide. Nós chamamos a atenção para o recurso extraordinário, a causa constitucional, que é levada ao STF, e a causa federal no recurso especial, que é levada ao STJ. E nós então citamos aqui algumas súmulas, súmulas do STF, súmulas do STJ, que nos ajudam a entender e a interpretar bem essa fundamentação vinculada desses recursos excepcionais, assim chamados excepcionais, por conta dessa fundamentação vinculada que nós estamos aqui agora mencionando. Então vejam que, por exemplo, a súmula 282 do Supremo diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, quando não apresentada, quando não discutida na decisão recorrida a questão federal suscitada. Questão enfrentada no voto vencido serve para caracterização da causa constitucional ou da causa federal, nos termos do artigo 941, parágrafo 3º do CPC. Depois nós temos a súmula 279, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula 7 do STJ, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então vejam, caros amigos, que toda a jurisprudência do STJ e do STF, elas ajudam a entender justamente essa fundamentação vinculada desses recursos, esses recursos que são excepcionais justamente por conta das causas que são neles inseridas, que neles são debatidas. Seguindo, nós temos então um outro aspecto muito importante dos nossos recursos, do recurso especial e do recurso extraordinário, que é o
pré-questionamento. Vejam, é importante vocês chamarem a atenção, caros amigos, que para esses recursos excepcionais, a causa constitucional ou a causa federal, elas devem ter sido evidenciadas na decisão recorrida. Então vejam, né, só para nós entendermos bem que pré-questionar significa ventilar na decisão, né, a matéria recorrida, a causa federal ou a causa constitucional. O pré-questionamento é um requisito muito importante para o conhecimento desses recursos excepcionais. Já que são excepcionais porque não se visa debater fatos propriamente ditos, rever os fatos propriamente ditos, e sim o entendimento e interpretação das teses jurídicas em âmbito constitucional, em âmbito federal, nesses recursos. Então, essas matérias devem ter sido apresentadas, não só apresentadas pelas partes, mas no acórdão recorrido ou na decisão recorrida, essas matérias devem ter sido ventiladas, discutidas, e isso significa justamente o pré-questionamento. Não há necessidade, como se pode ver pelo nosso slide, não há necessidade de que tenham sido mencionados textos normativos. Não há necessidade. O que importa é que a tese jurídica tenha sido evidenciada na decisão recorrida. Tese essa envolvendo a Constituição Federal ou o direito federal. A compreensão da Constituição Federal ou do direito federal. Muito bem, não há necessidade, como nós falamos, de textos normativos mencionados. E é importante nós chamarmos a atenção para o fato de que a parte se ela perceber, né, no momento do recurso, que a matéria assim que prolatado o acórdão, analisando o acórdão e houver necessidade do recurso extraordinário especial, a parte recorrente deve então, antes de mais nada, interpor embargos de declaração para que, diante da omissão, o tribunal possa efetivamente falar sobre essa omissão, porque se a matéria não estiver efetivamente ventilada, pré-questionada, o recurso não será conhecido. Então nós chamamos a atenção para a hipótese do cabimento de embargos de declaração pré-questionadores. Vejam novamente no nosso slide, nós chamamos a atenção, né, para os embargos de declaração para obter justamente o pré-questionamento, provocando-se então aí o tribunal para manifestar-se sobre a tese jurídica. Nós temos o 1022, inciso 2º, chamando atenção para isso, e por conta justamente da possibilidade do tribunal se manifestar sobre a omissão, e mais, o artigo 1025 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, vejamos, vamos fazer a leitura rapidamente do 1025 do Código de Processo Civil. Vejam, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou a obscuridade. Só voltando rapidamente no 1022, o 1022, inciso 2º, diz que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, segundo, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então é cabível embargo de declaração para a complementação dessa omissão, aquilo que não foi decidido. Se não foi decidido, não consta do acórdão. Se não consta do acórdão, não está pré-questionado. Então propõe-se os embargos de declaração para preenchimento desse requisito, e mesmo que o tribunal diga que todos os pontos não houve qualquer omissão, então o 1025 diz que então a matéria está pré-questionada. Claro que isso depois deverá ser analisado pelo STF, pelo STJ, se realmente havia ou não essa omissão, e para todos os efeitos a matéria está pré-questionada. Vejam que esse requisito é muito importante, caro amigo. Seguindo, nós temos então três temas bastante importantes, a única ou última instância,
o cabimento e ainda o efeito translativo. Vejam, caros amigos, no nosso primeiro ponto, né, única ou última instância, vejam, todas as vias recursais deverão ter sido buscadas, né, esgotadas, melhor dizendo, para o cabimento dessas espécies excepcionais de recursos. As vias ordinárias deverão ter sido esgotadas. Por isso que se fala, então, que são recursos de única ou última instância, porque devem ter sido esgotadas. Vejam que os recursos excepcionais, então, exigem que as vias ordinárias tenham sido esgotadas. Vejam, por exemplo, nós temos aqui a súmula 86, dizendo que é cabível o recurso especial contra decisão proferida em agravo de instrumento, e aí, mesmo que o agravo de instrumento tenha sido julgado pelo tribunal, na sequência é cabível, né, a única ou última instância é cabível o agravo de instrumento. E depois o artigo 932, 3 a 5, né, decisões monocráticas do relator, para o cabimento de recurso especial extraordinário. Nesses casos, deve ser interposto o agravo interno para se esgotar efetivamente, nos termos do 1021, para se esgotar efetivamente a instância para depois o cabimento do recurso especial ou extraordinário contra as decisões monocráticas do relator. Então vejam que esse é um outro requisito muito importante para a verificação da admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Nós temos também um outro detalhe que precisa ser analisado, que é o cabimento. O cabimento do recurso extraordinário, as hipóteses de cabimento, como nós já destacamos aqui, as hipóteses de cabimento está efetivamente ligada à fundamentação vinculada do recurso. O legislador, tanto no âmbito constitucional, então o constituinte, quanto o legislador infraconstitucional, eles condicionaram, né, esse cabimento a hipóteses específicas. Então nós vamos verificar que o cabimento do recurso extraordinário, caros amigos, encontra-se na Constituição Federal, lá no artigo 102, inciso 3º, e o recurso especial no artigo 105, inciso 3º, também, lá da Constituição Federal. É cabível ainda, é importante vocês chamarem a atenção, esse é um detalhe importante, há sempre uma dúvida sobre o cabimento dos recursos excepcionais em sede de juizados especiais. Vejam, o recurso extraordinário, nos termos da súmula 640 do STF, expressamente é cabível nas decisões proferidas nos juizados especiais, aquelas decisões proferidas no âmbito das turmas recursais dos juizados especiais. Por outro lado, a súmula 203 do STJ diz sobre o não cabimento, até porque nesse caso teria que ser decisão de última instância, enfim, só se admite o recurso no recurso extraordinário, então, na sede dos juizados especiais, conforme as súmulas. É importante nós destacarmos, né, quanto a esse cabimento, que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles efetivamente são cabíveis para, nos casos de violação ou violação ao entendimento da Constituição Federal, às normas constitucionais, violação ao direito infraconstitucional e ainda quando houver divergência jurisprudencial. São as hipóteses previstas na Constituição Federal. Vamos verificar para que fique bem claro, né, quais são essas hipóteses. Vamos lá na Constituição Federal, caros amigos, primeiramente no artigo 102, lá no inciso 3º, o 102 da Constituição Federal diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A,
contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição e D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. São as hipóteses previstas no 102, inciso 3º, para o recurso extraordinário. No caso do recurso especial, nós vamos ao artigo 105. O 105 diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º. Inciso 3º. Vejamos, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Aqui, então, o cabimento do especial é pela divergência jurisprudencial. E vejam, pela leitura do 102 e 103, nós conseguimos entender a jurisprudência do STJ principalmente quanto ao cabimento do recurso especial em juizados especiais. Né, juizados especiais cíveis. Eles entendem o STJ que não é cabível justamente porque a Constituição Federal foi expressa ao dizer que é cabível o recurso especial das causas decididas pelos tribunais e não pelas turmas recursais. No caso do STF, o 102 diz que ele não faz essa limitação, não traz essa limitação. É uma questão de interpretação, portanto, mas está aí delineado o cabimento desses importantes recursos. E para a gente fechar, é importante nós chamarmos a atenção para o efeito translativo. O efeito translativo, que é aquele efeito que corresponde à ideia de se transportar, né, a matéria do recurso para o tribunal. Então, o efeito translativo não existe efetivamente no recurso extraordinário especial. Toda a matéria precisa ser apresentada no recurso. É a parte quem apresenta a matéria. Nada é levado ao STJ ou STF a não ser, né, pela parte. Então, tanto um devolutum quanto um apelatum, né? Ou seja, tanto se devolve ao tribunal quanto que se apela, quanto que se apresenta. Então, é importante vocês chamarem a atenção, caros amigos, que esses recursos não possuem esse efeito translativo. Inclusive, a matéria de ordem pública deve ser pré-questionada também, ok? É importante nós chamarmos a atenção para esse detalhe. Seguindo, nós temos aqui na sequência, então, ainda que tratar da regularidade formal nos termos do artigo 1029 do Código de Processo. Muito bem. O primeiro aspecto de regularidade formal que nós precisamos destacar, caros amigos, é justamente o modo de apresentação desses recursos. Esses recursos, tanto extraordinário quanto especial, eles poderão ser apresentados simultaneamente. Por quê? No acórdão nós podemos nos deparar com a causa federal e com a causa constitucional, né? Dependendo do tema que está sendo, da causa propriamente dita, da situação fática que está sendo debatida naquela demanda. Essa interposição, então, e aí nós temos a regularidade formal como requisito extrínseco do recurso, nós vamos ter que verificar o seguinte: interposição simultânea e em petições distintas. Interposição simultânea e em petições distintas, obviamente. Nessa petição, que deve ser a mais clara possível, mais objetiva possível, vejam, no nosso slide nós trazemos, olha, exposição do fato e do direito, que é o resumo, efetivamente, da causa. Afinal de contas, apesar de não ser este o grande motivo da análise do tribunal, o tribunal STJ, STF não vai analisar novamente o fato, os fatos propriamente ditos, reexaminar provas, até porque isso, como nós vimos, há um óbice na própria jurisprudência desses tribunais, mas é necessário levar ao tribunal um mínimo de fatos. Ainda é importante deixar de forma bem clara, né, a demonstração do cabimento, aquelas hipóteses de cabimento que nós trouxemos lá da Constituição Federal,
É importante trazer de forma clara e precisa na petição. E além disso, a petição do recurso deve trazer as razões do pedido de reforma. Por que reformar ou invalidar a decisão recorrida? Há uma ofensa à Constituição que invalida totalmente o acórdão, né? Ele precisa ser reformado porque há uma interpretação totalmente disforme ao direito material, então há necessidade de trazer efetivamente essas razões. Vejam, é importante, caros amigos, que quando houver, por exemplo, no recurso especial, o recurso ele tiver por base divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial, ela precisa ser analiticamente demonstrada. O recorrente deve apresentar efetivamente onde há o dissídio entre o acórdão recorrido e o acórdão que é chamado de paradigma. Então, esses dois acórdãos, o acórdão recorrido e o paradigma, o recorrente deve efetivamente apresentar onde eles divergem e os pontos que efetivamente podem levar à reforma do acórdão. É importante então que essa divergência seja apresentada efetivamente. Não basta trazer uma série de acórdãos e dizer e várias emendas e dizer que ali existe divergência. Não, ela deve ser efetivamente apresentada. Deve existir um cotejo da jurisprudência na divergência jurisprudencial propriamente dita. Vejam, caros amigos, nós chamamos a atenção aqui que quando há esse dissídio jurisprudencial, há necessidade de comprovação do repositório, ou seja, comprovar de onde está vindo o acórdão paradigma, aquele que está servindo de base para realizar para apresentar esse dissídio jurisprudencial. Hoje é tranquilo, né? Porque as páginas dos tribunais contêm esses acórdãos, mas se eventualmente não houver na página do tribunal, revistas autorizadas contêm essa prova, né? Essa comprovação, podem servir de comprovação do repositório da jurisprudência nos termos do 1029, parágrafo 1º. E é importante, como nós falamos, a demonstração analítica da divergência. Vejam, um outro aspecto importante que nós precisamos chamar a atenção quanto ao recurso especial extraordinário é que esses recursos, caros amigos, eles não têm efeito suspensivo. Isso não quer dizer que a eles não possa ser conferido o efeito suspensivo. E quando é que se confere esse efeito suspensivo a esses recursos? Vejam, nós podemos verificar que o legislador no Código de Processo Civil abriu esse espaço. Vejam o que diz o parágrafo 5º do artigo 1029. Vamos acompanhar a leitura. Como a gente sempre vem falando aqui nos nossos encontros, nas nossas aulas, é muito importante acompanhar a leitura da lei para conhecê-la. Conhecê-la para as primeiras provas e também para as provas mais adiantadas, das fases mais adiantadas dos recursos. É importante conhecer a lei e não decorar. Decorar a gente esquece, agora conhecer a gente não esquece. Então vejam, parágrafo 5º do artigo 1029. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Aí vejam as situações, os momentos nos quais se pode pedir o efeito suspensivo. Primeiro, ao Tribunal Superior respectivo, então ao STJ ou STF, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Segundo, ao relator se já distribuído o recurso. E terceiro, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. Então nós temos todas essas situações e os órgãos competentes para a concessão e para a análise desse pedido de efeito suspensivo nesses recursos. É importante a gente destacar que
o pedido de efeito suspensivo, ele deve estar calcado, fundamentado efetivamente na urgência, no perigo da demora, o perigo de dano irreparável, difícil reparação, que aquela decisão recorrida, pode trazer para a parte. Então, é uma forma bastante importante de tentar segurar os efeitos dessa decisão recorrida, concedendo então esse efeito suspensivo ao recurso especial extraordinário. Ainda é importante nós chamarmos a atenção, caros amigos, voltando rapidamente para o nosso slide, a possibilidade, ainda dentro dessa regularidade formal, do STJ ou STF desconsiderar vício formal. Isso daqui é uma questão muito importante, é uma novidade que merece nossa análise. Vejam lá, caros amigos, mais uma vez vamos ao texto normativo, 1029, parágrafo 3º. Vejam, o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não repute grave. Então vejam, essa é uma importante alteração no nosso sistema desses recursos excepcionais. Por quê? Antes do Código de Processo Civil, ou melhor, sob a égide do Código de 1973, havia sido construída toda uma jurisprudência defensiva no seguinte sentido: faltando qualquer requisito, um determinado documento, a assinatura do recurso, ele já não era mais conhecido. O que o legislador fez? Com base no princípio da primazia do julgamento de mérito, do melhor aproveitamento do processo, da instrumentalidade das formas, o legislador de 2015 achou por bem, na medida do possível, desde que não seja muito grave o erro, desconsiderar esse erro, desconsiderar esse vício, determinando a correção do vício se necessário. Se não houver necessidade de correção, seguir à frente para julgamento do recurso. Então é importante chamar a atenção que hoje o STJ e o STF eles podem desconsiderar esses vícios. Por exemplo, faltou lá um subestabelecimento, então determina-se a juntada do subestabelecimento de quem efetivamente assinou o recurso e sigamos para o julgamento de mérito desse recurso. Muito bem, vamos lá? Na sequência, nós ainda temos alguns aspectos procedimentais, contrarrazões no prazo de 15 dias e, na sequência, caros amigos, nós temos o chamado juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e recurso especial. É importante, caros amigos, antes de nós continuarmos a análise desse importante aspecto do recurso especial extraordinário, dizer o seguinte, que inicialmente o Código de Processo Civil, no seu projeto, previa que o tribunal de origem não faria mais o juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade passaria efetivamente e unicamente ao STJ ou ao STF. Depois de alguns debates na doutrina, todos aqueles envolvidos com o novo Código de Processo, e também um debate nos próprios tribunais superiores, manifestação de ministros, enfim, contrários a essa alteração, dizendo que esse juízo de admissibilidade elevaria muito o trabalho, a carga de trabalho nesses tribunais. Então retornou-se, ou melhor, achou-se por bem manter o estado das coisas, ou seja, a admissibilidade no recurso especial extraordinário no tribunal de origem, no tribunal ACO. Então, vamos verificar como que, na verdade, ficou esse juízo de admissibilidade que não sofreu muitas mudanças. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, nós temos que esse juízo de admissibilidade ele é analisado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, ele pode se tornar, desde já, nessa decisão monocrática, pode ser inadmissível, nos termos
do 1030, inciso 1º. Vejam rapidamente aqui, caros amigos, o 1030, inciso 1º, diz assim, que recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, primeiro, negar seguimento, inadmissível, então, negar seguimento a recurso extraordinário que se discuta da questão constitucional a qual o Supremo não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. Então vejam que há aqui a inadmissibilidade do recurso que for contrária à jurisprudência já firmada no âmbito desses tribunais superiores. Então não adianta fazer recurso extraordinário que atente contra a jurisprudência já firmada, porque ele não vai ser conhecido e vão segurar esse recurso logo aqui no tribunal recorrido. Depois a linha B do inciso 1º diz que também vai se negar seguimento a recurso extraordinário especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Aqui o tribunal vai analisar e vai verificar o que está se decidindo em sede de recursos repetitivos, e aí o recurso não vai subir, o recurso não vai seguir, vai se negar seguimento. Então vejam que essa é uma decisão monocrática importante de negar seguimento. Depois, ainda, nós temos um encaminhamento, na verdade, dentro desse juízo de admissibilidade para retratação, né? O que pode acontecer? Nos termos do inciso 2º do artigo 1030, né, nos casos em que o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ nos regimes de repercussão geral. Então, nesses casos também, pode-se, a decisão monocrática do presidente ou do vice-presidente pode determinar. Inciso 2º, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação, de efeito regressivo, né? Quando eles divergiram totalmente da jurisprudência do STJ e do STF nos regimes de repercussão geral e de recursos repetitivos. É importante esse juízo de retratação, muito interessante aqui do inciso 2º do 1030. Além disso, pode-se determinar, né, o presidente ou vice-presidente pode determinar a suspensão nos termos do 1030 terceiro, desde que esteja a questão pendente de julgamento no STF e no STJ, então suspende-se a admissibilidade no primeiro momento até que se julgue aquela questão. E efetivamente, nos termos do inciso 5º do 1030, o juízo de admissibilidade propriamente dito, do recurso especial extraordinário. Vejam o que diz lá o inciso 5º do 1030. O 1030 diz assim: realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral de julgamento, de recursos repetitivos, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Então nós temos aqui efetivamente a decisão monocrática, né, de juízo de admissibilidade, ou seja, de determinação de que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso especial extraordinário e eles podem então ser encaminhados ao STF ou ao STJ. Muito bem, é importante ainda nós tratarmos do chamado livre trânsito e da repercussão geral no recurso extraordinário e no recurso especial. Vejam, caros amigos, que antes do Código de 2015, era muito complicado na jurisprudência, se verificava essa complicação na jurisprudência do STJ e do STF sobre o livre trânsito, ou seja, sobre a aplicação do princípio da fungibilidade
né, na hipótese de cabimento do recurso especial extraordinário, né? Chegava ao STF um recurso extraordinário que, na verdade, tratava de questão federal. Então, o STF tratava de uma maneira, até determinava a conversão, o STJ já não determinava a conversão do recurso especial extraordinário. O que acabou se resolvendo em sede de Código de 2015 em relação a esse livre trânsito, a essa fungibilidade. Vejam, é importante nós chamarmos a atenção para o 1032. O 1032 diz assim: se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Princípio da fungibilidade recursal em sede de recurso especial extraordinário. O STJ determina a conversão em recurso extraordinário e vamos aproveitar o recurso. Essa é a dicção do 1032. No mesmo sentido é o 1033, que diz assim: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interposição de lei federal tratado, remetê-lo-á ao superior para julgamento como recurso especial. Mais uma vez o princípio da fungibilidade e aproveitamento do recurso, por isso livre trânsito. E ainda no nosso slide nós temos a chamada repercussão geral no recurso extraordinário. É outro requisito muito importante do recurso extraordinário, necessário para o julgamento de mérito. O STF tem que reconhecer essa repercussão geral no recurso extraordinário. O que é essa repercussão geral? Prevista no 1035, é um requisito intrínseco, então ele está relacionado ao próprio direito de recorrer, ao próprio direito de recorrer, e ele é definido como um meio pelo qual o STF identifica que a causa constitucional apresenta relevância, sublime e transcendência. Vejam, o que é relevância? As questões constitucionais relacionadas àquela tese jurídica, elas devem ter um cunho social, político, jurídico, que possa atingir toda a sociedade. Então, não é qualquer questão, não é uma simples questão, mas uma questão, imaginem uma questão tributária muito importante sobre a cobrança de ICMS, ou cobrança de ISS, ou do próprio imposto de renda. Então vejam, tem uma grande repercussão, uma questão muito relevante que atinge toda a sociedade, não só os contribuintes, como o próprio governo, porque pode existir uma redução na arrecadação de um determinado tributo. Então vejam que aí existe uma questão relevante. E além disso, a repercussão geral está intimamente relacionada a uma palavrinha chamada transcendência, ou seja, o que é transcender? É aquilo que vai além, aquilo que é transindividual, que está acima do interesse individual. Vejam só, que a transcendência significa o quê? A superação dos interesses meramente subjetivos daquele processo. Na sede do recurso especial extraordinário, não se debate apenas a causa em si, situação fática, porque essa não é discussão. O debate é em torno do entendimento e interpretação da Constituição Federal. Então, ao interpretar a Constituição Federal, os interesses devem ser muito além daqueles meramente subjetivos e atingir toda a sociedade e um grande número de pessoas normalmente. Muito bem. Entendido isso, nós podemos então já partir aqui para os embargos de divergência. Os embargos de divergência que é uma espécie recursal que está intimamente ligada aos recursos excepcionais, pode até ser considerado um recurso excepcional também, porque, na verdade, por intermédio dos embargos de divergência, o que se pretende é justamente uniformizar a jurisprudência dentro do STJ e do STF. E se recurso especial extraordinário
eles visam justamente a última interpretação da causa constitucional, da causa federal. Os embargos de divergência, então, vêm justamente para acalmar definitivamente, vamos utilizar, né, esse verbo, trazer paz, pacificação, uniformidade à jurisprudência dentro desses tribunais. Nesses tribunais não pode ter muita divergência, porque eles são a última palavra. Vejam então o que diz os artigos o artigo 1043, né, os embargos de divergência, eles encontram-se previstos no 1043 e 1043 e 1044. O 1043 diz que é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário, um recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Terceiro, o segundo foi revogado recentemente. Terceiro, em recurso extraordinário ou um recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo o acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então vejam que os embargos de divergência, eles serão interpostos justamente para a uniformização da jurisprudência dentro das turmas dos tribunais superiores, né? Em recurso especial extraordinário dentro do STF e do STJ para tentar uniformizar a jurisprudência, né? O cabimento propriamente dito aqui no 1043, 1 e 3, né, do Código de Processo Civil, lembrando que é uma espécie recursal voluntária, né? O recorrente, então, visa debater essa uniformização, né? Tenta levar para o tribunal esse debate em torno do que se deve entender efetivamente, por último, dentro da jurisprudência do STF, ou do STJ. Muito bem, caros amigos, foi uma grande satisfação reencontrá-los. Continuem firmes, dedicados aos estudos e até breve. Um abraço.